gente, boa noite. Bom, agora que nós já conversamos um pouquinho no vídeo anterior sobre como vai funcionar este módulo de aula, vamos então dar início às nossas aulas em si, ao conteúdo em si. Como dito anteriormente, nós estaremos no decorrer deste bloco falando sobre planejamento estratégico e política de negócios. Quando se fala em planejamento, muito dos termos e muitas da teoria que aqui será vista, talvez em algum momento você já tenha ouvido falar sobre, já tenham ouvido falar sobre esses conceitos que nós abordaremos aqui. No entanto, é importante que nós tenhamos um discernimento cada vez mais amplo com relação a esse tipo de informação, tá? Então vamos conversando aí no decorrer das aulas, apenas para que vocês estejam cientes. É possível que alguns termos que nós vamos ver aqui já tenham sido vistos anteriormente por vocês em algum momento, tá? Quando nós falamos em planejamento estratégico, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que isso está muito relacionado à administração em si. Mas o planejamento estratégico hoje em dia, ele é base fundamental para todo e qualquer projeto, para toda e qualquer empresa e para toda e qualquer profissão. Para vocês em especial, enquanto contadores, o planejamento estratégico acaba por se tornar uma ferramenta extremamente importante na construção de uma assessoria contábil, assim como também na construção da gestão de um escritório, caso esse seja o caminho que vocês optem por levar após o período de formação de vocês. Então vamos conhecer um pouquinho mais do que é e como funciona este planejamento estratégico, tá? É importante nós ressaltarmos aqui desde o início que existem vários tipos de planejamento dentro de uma organização. Nós vamos ouvir falar em planejamento financeiro, nós vamos ouvir falar em planejamento de RH, vamos ouvir falar em planejamento de marketing e planejamento focado em todas as áreas de uma organização, planejamento contábil, enfim, todas as áreas existentes dentro de uma empresa, no seu nicho menor ali, devem e por obrigação possuir o seu planejamento do setor, o seu planejamento setorial. Já no caso do planejamento estratégico, nós estamos falando no nível mais amplo da organização. Todos vocês que já tiveram aula comigo, com certeza em algum momento, a professora desenhou aquela pirâmidezinha no quadro para vocês, no qual nós dividimos os níveis de uma organização. Se eu estivesse em sala, eu perguntaria para vocês quais são os níveis de uma organização, mas como eu não estou, nós vamos falar por aqui mesmo. Então, quando eu pego uma empresa, nós temos 3 níveis organizacionais, que são eles: o nível estratégico, que está no topo da pirâmide, o nível tático, que é aquele que intermedia entre o estratégico e o operacional, e por fim, na base da pirâmide, nós temos aí o nível operacional. Então, isso é uma informação para quem não relembra, peço que faça essa anotação, porque é uma informação importante para que nós possamos compreender melhor o que significa o planejamento estratégico. Então, como eu falei para vocês, dentro de uma empresa nós temos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Então, como vocês podem perceber, o estratégico é o nível que está no topo, ou seja, mesmo que dentro de uma empresa exista vários planejamentos setorizados, ainda assim a empresa precisa ter um planejamento estratégico, que significa dizer que é aquele planejamento que vai abranger a empresa como um todo. Então é o planejamento que vem do topo até a base operacional. Quando eu falo em planejamento estratégico, significa dizer que eu preciso olhar esta organização num todo, não apenas setorizado. O planejamento estratégico, ele vai abranger todas as áreas de uma organização, desde o topo da pirâmide, que é a base estratégica de uma empresa, até o chão de fábrica ou a base operacional, como nós chamamos hoje em dia.
Lembrando que o termo chão de fábrica era um termo utilizado pelos teóricos, pelos fundadores da teoria da administração, lá na época de Taylor e Fayol. Graças a Deus e graças à evolução da administração em si, da gestão em si, esse termo é um termo que foi mudando ao longo dos anos, mas em alguns livros, alguns autores podem ainda utilizar como sendo base operacional. Quando você ouve o termo base operacional ou chão de fábrica, nós estamos nos referindo ao mesmo nível organizacional que é a base da pirâmide, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça de antemão para darmos início é que o planejamento estratégico é o tipo de planejamento que vai abranger a empresa como um todo, então desde o topo até a base. Todo e qualquer planejamento estratégico deve pegar todas as áreas de uma organização. Aqui eu trouxe para vocês uma frasezinha que diz que existem 5 tipos de organização: aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que acham que fazem as coisas acontecerem, aquelas que observam as coisas acontecerem e aquelas que se surpreendem quando as coisas acontecem. E por fim, aquelas que nem sabem o que aconteceu. Dentre esses 5 tipos de empresa, só um minutinho, tem alguém me ligando. Dentre esses 5 tipos de empresa, nós precisamos entender que chega num momento ali que já começa a ficar crítico. Então, a partir ali, quando nós falamos em empresa que fazem as coisas acontecerem, esse é o tipo de empresa ideal. Nós precisamos entender a situação, compreender o ambiente e fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que nós estamos aqui falando sobre planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico está pautado exatamente nisso: definir os rumos de uma organização. No básico, se nós fôssemos fazer uma definição do que é planejamento estratégico, nós falaríamos exatamente de forma muito sucinta, poderíamos utilizar essa definição. Planejamento estratégico é definir os rumos de uma organização. Então, se eu perguntar para vocês a definição do que é planejamento estratégico e vocês me responderem dessa forma, com certeza vocês estarão abrangendo de forma espetacular o que significa o que é planejamento estratégico, porque no básico é exatamente isso. Então, por isso que dentre esses 5 tipos de organizações citados ali, o essencial é que as empresas sejam o tipo de empresa que faz com que as coisas aconteçam. Quando nós falamos que uma empresa que acha que faz as coisas acontecerem, e infelizmente o mercado está cheio desse tipo de empresa, está cheio desse tipo de profissional, que acha que está arrasando, está causando, mas no fundo não está fazendo nada, porque não tem planejamento, não tem um roteiro a ser seguido, e a pior de todas ali é a última, que no caso são empresas que nem sabem o que está acontecendo. Vamos pegar o momento atual que nós estamos vivendo, toda essa situação que empresa nenhuma, ao definir o seu planejamento estratégico no final de 2019 para início de 2020, eu posso garantir a vocês que empresa nenhuma, por mais que tenha colocado infinitas opções de cenários que poderiam viver, com certeza nenhuma delas imaginou que uma pandemia tomaria conta do mundo e que tudo que foi planejado simplesmente precisaria ser repensado. Então, o planejamento estratégico ele é feito ao final de cada ano, início do próximo. Então, nesse intervalo entre o final de um ano contábil para o início do outro ano. Então, a empresa define ali no início desse ano corrente qual vai ser o planejamento a ser seguido no ano que está se iniciando. Então, por isso que eu digo a vocês que com certeza, se não 100%, mas talvez uma grande parcela das empresas, ninguém pensou que o que está acontecendo no momento poderia acontecer. Ninguém se preparou para isso. Professora, mas e daí? Eu fiz o meu planejamento estratégico lá no início do ano,
seja no meu escritório contábil, ou auxiliei o gestor de uma empresa na elaboração do seu planejamento estratégico para 2020, só que nós não prevemos que essa situação aconteceria. Aí vem a outra coisa que é extremamente importante que nós tenhamos noção. O planejamento estratégico não é algo engessado, que uma vez criado, uma vez desenvolvido, ele precisa ser só aquilo, não vai mudar. É importante que nós tenhamos em mente que o planejamento estratégico, ele deve ir se adequando à situação. Então, conforme as coisas vão acontecendo, o planejamento estratégico também precisa ir se moldando à realidade que a empresa está vivendo, ao momento, à situação, até mesmo porque se nós, enquanto empresa, nós, enquanto profissionais, engessarmos o nosso planejamento a uma única situação, a um único roteiro, com certeza não vai dar certo, porque nós precisamos entender que nós vivemos em um mercado em constantes mudanças. E quando eu falo em um mercado em constante mudança, significa dizer que eu, enquanto empresa, preciso também estar preparado para essas mudanças que vão acontecer. Vamos pegar um exemplo, como exemplo eu irei usar muito a situação que nós estamos vivendo, porque é o que mais pode nos dar, nos ajudar a exemplificar na nossa cabeça essa situação. Professora, mas por que eu, enquanto contador, preciso saber desse planejamento estratégico? Preciso entender como ele funciona? Vamos supor que você é um contador ou trabalha num escritório contábil que presta assessoria para uma grande empresa. Você contribuiu com a empresa lá no início do ano, no planejamento estratégico, trazendo sugestões de melhor tributação, trazendo sugestões de melhorias no que diz respeito à tributação dos produtos, à base de faturamento, para que a empresa possa conseguir, de repente, reduzir seus custos com transporte, reduzir seu custo com impostos, reduzir seu custo com mão de obra. Então você contribuiu, você sentou com a direção dessa empresa, com a gerência dessa empresa e contribuiu com a elaboração do seu planejamento estratégico. Mas no decorrer do processo, houve a pandemia. Se você não tem conhecimento como funciona e qual é a importância do planejamento dessa organização, com certeza vai dificultar para que você consiga encontrar alternativas para trazer como sugestão para esse empresário ou para esse gestor, para que ele possa lidar com o momento que ele está vivendo. Ou vamos supor que seja ao contrário, você é o gestor do seu próprio escritório contábil. Lá no início do ano, você definiu um planejamento, traçou uma estratégia de como você iria lidar com toda essa situação que nós estamos vivendo. Esse ano, acredito eu, que todos os escritórios contábeis tiveram uma sobrecarga muito maior de trabalho, porque veio medida provisória que fez redução de carga horária de trabalhadores, veio uma série de outras notificações do Ministério do Trabalho, no qual os escritórios contábeis tiveram que auxiliar as empresas para que essas empresas não venham ser multadas pelo Ministério do Trabalho, ou até mesmo pelo Ministério da Economia e vários outros órgãos que regem toda e qualquer organização. Então, o próprio escritório contábil teve que rever todo o seu planejamento, assim como também todas as empresas do nosso país tiveram que rever o seu planejamento, porque a situação exige medidas completamente diferentes do que haviam sido planejadas. Então, por isso que é importante que nós tenhamos conhecimento, porque é muito mais fácil eu trabalhar com uma ferramenta quando eu conheço e quando eu tenho noção do que ela significa, do que quando eu apenas ouço falar e não sei qual é a importância daquilo para todo o contexto. Então, por isso que para vocês, enquanto contadores, é importante que vocês tenham conhecimento da importância do planejamento estratégico para toda e qualquer organização. Porque, como eu disse anteriormente, o planejamento estratégico é basicamente a definição dos rumos que essa organização pretende seguir. E conforme for tendo necessidade no decorrer do processo,
essa empresa precisa reajustar os rumos que ela pretende seguir para poder continuar tendo êxito aí no mercado, principalmente porque nós estamos falando de um mercado em constante mudança. Quando nós falamos no planejamento estratégico, eu trouxe aqui para vocês apenas para que a gente possa ter rapidinho uma noção de como surgiu o planejamento estratégico, quando começou a se falar sobre planejamento estratégico. Dentro da administração, nós temos algumas teorias que regem todo o processo administrativo, que não é o caso, não estamos aqui para falar sobre isso. Mas eu trouxe apenas para vocês aqui a teoria neoclássica. A teoria neoclássica é uma das teorias administrativas que formaram o que a administração é hoje, que tem como principal nome Peter Drucker, tá? Então a ênfase dessa teoria estava nos processos e na funcionalidade de uma empresa. E foi a partir desta teoria que então definiu-se quais são as principais funções administrativas dentro de uma organização, que é onde nós temos aí o surgimento da definição PODC, planejamento, organização, direção e controle. Esse é o mantra de todo administrador, assim como vocês contadores têm aí os mantras de vocês, quais são as suas principais funções, o mesmo acontece com o administrador. Então, para o gestor de uma organização, os 4 pilares que irão reger a sua profissão é exatamente esse que surgiu com a teoria neoclássica de Peter Drucker. Então, planejamento, organização, direção e controle. Então, como vocês podem ver, o primeiro pilar administrativo é o planejamento. Então, o planejamento ele surgiu a partir da teoria neoclássica de Peter Drucker, quando definiu-se ali quais seriam os principais pilares administrativos ou os principais pilares de gestão de uma organização. Então, por isso que o planejamento é extremamente importante. Ele é um dos principais pilares da administração de uma organização. E vocês, enquanto contadores, precisam entender quais são esses pilares para que vocês possam melhor direcionar a tomada de decisão do empresário no qual vocês prestam consultoria, no qual o escritório de vocês prestam consultoria, ou até mesmo levando em consideração que possa ser vocês o próprio gestor de um escritório. Quando nós falamos na gestão de um escritório contábil, nós estamos falando também na gestão de uma empresa. Então você precisa dominar as técnicas contábeis para direcionar a sua equipe na execução do trabalho, como também você precisa dominar as técnicas de gestão, porque você estará à frente de uma organização, e a partir do momento que você está à frente de uma organização, você também precisa dominar esses 4 pilares da administração, que é o planejamento, organização, direção e controle. De forma mais resumida, PODC, tá? Agora que nós sabemos qual é a origem do planejamento, vamos entender um pouquinho mais o que ele significa. Aqui eu trouxe algumas definições teóricas para quem gosta de teoria e quer anotar aí. Planejamento significa o processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Outra definição diz que o planejamento estratégico deve fazer parte do cotidiano das empresas, não importa seu porte, sua estrutura ou segmento. Nenhum empreendimento sobrevive sem um adequado gerenciamento do dia a dia. Entretanto, a chave do sucesso é aliar ações presentes com uma postura voltada para o futuro. Outra definição vai dizer então que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras nas decisões presentes, ou seja, as decisões que eu tomo hoje na minha organização vão impactar diretamente o futuro e os rumos que eu pretendo dar para essa organização.
E é por isso que é importante que exista um planejamento, para que as minhas decisões hoje sejam pautadas em algo que já foi planejado, algo que já foi analisado, para que essas decisões possam impactar de forma positiva o futuro dessa organização. E da mesma maneira, entra aí a função de vocês enquanto contadores. É importante que vocês saibam qual é o direcionamento, qual é o caminho que essa organização pretende seguir, para que eu possa direcionar melhor a tomada de decisão, para que eu possa trazer sugestões que sejam condizentes com o caminho que essa organização pretende seguir. Porque nada adianta eu trazer uma sugestão, trazer uma opção de melhor base de faturamento para essa empresa, de melhor tributação, de projetos que venham reduzir a folha de pagamento dessa empresa, se talvez o que essa empresa precisa, o planejamento dela está pautado em bastante mão de obra para poder realizar esse planejamento. Então, como é que eu vou trazer sugestões para reduzir a folha de pagamento dessa empresa, se essa empresa, através do planejamento dela, precisa de uma quantidade significativa de mão de obra? E a grande maioria, às vezes, de sugestões para enxugar uma folha de pagamento, talvez é a redução de funcionários. Então, a minha consultoria precisa estar pautada em situações que levem essa empresa para o caminho que ela planejou seguir. Não adianta eu trazer decisões que vão levar essa empresa para o caminho B, sendo que muitas vezes ela planejou o caminho A. Isso não significa, e por isso que é importante que a empresa, ao realizar o seu planejamento estratégico, conte com sugestão, com a contribuição das mais diferentes áreas de uma organização. O planejamento estratégico não pode ser algo que um gestor faz de forma isolada. Ele precisa contar com a contribuição dos mais diferentes setores de uma empresa para que ele consiga ter um planejamento cada vez mais robusto e cada vez mais completo. Porque à medida que eu ouço todos os setores, eu tenho uma chance de criar algo mais completo. Por quê? Quando nós falamos em níveis organizacionais, que eu falo para vocês, no estratégico, no tático e no operacional, quem está lá no topo não pode apenas tomar decisões e direcionar uma empresa para um caminho apenas pautado no que ele acha. Ele precisa ouvir as demais áreas para saber como cada uma delas funciona, para que ele possa realizar um planejamento que seja condizente de fato com o que essa empresa, ou com a forma com a qual essa empresa atua, com os setores, a forma como os setores trabalham, com as dificuldades que cada setor enfrenta, porque muitas vezes é muito bonito o falar, o gestor fica lá sentado na cadeira dele, sem entender como tudo funciona, e direcionar uma empresa para um lado que muitas vezes não vai dar certo. É importante ele entender o trabalho do contador, entender pelo menos de maneira superficial como funciona o trabalho da contabilidade, para ele entender também muitas vezes quando um contador diz que pelo caminho que ele quer seguir não dá certo. Então muitas vezes já no momento ali da elaboração do planejamento, a empresa pode já ir ajustando as suas ideias. De repente eu quero aumentar o meu faturamento trazendo produtos de algum fornecedor que eu encontrei na Bahia, porque lá eles vendem um produto mais barato. Só que quando eu tenho ali um contador presente no momento da elaboração desse planejamento, e uma das estratégias que eu tracei foi buscar a mercadoria da Bahia, o contador já pode de repente ali me lembrar ou trazer para mim a informação de que o faturamento pela Bahia tem algum sistema de substituição tributária ou alguma coisa do tipo que vai tornar, ao invés deste produto se tornar muito mais barato para mim, ele vai chegar para mim de maneira muito mais cara. Porque a tributação no estado da Bahia, trazendo da Bahia para o Pará, tem uma tributação maior. Então isso já vai fazer com que o meu planejamento, com que a minha ideia mude, seja direcionada para um outro
a um outro patamar ou qualquer uma outra ideia para que essa empresa consiga aumentar o seu faturamento. Diferente seria se eu crio um planejamento, começo a executar ele e apenas depois das minhas primeiras compras, quando essa mercadoria chega na minha loja, que eu vejo lá no momento da entrada na nota fiscal, que a tributação vinda da Bahia é horrível. Aí eu ligo na minha contabilidade, xingo o contador, reclamo, falo para ele dar um jeito, ele resolver o problema, sendo que lá no início, quando eu planejei, eu não pedi a opinião dele. Então, por isso que o planejamento estratégico de uma organização deve ser construído em conjunto com todos os departamentos de uma organização, porque daí fica muito mais fácil de você tornar ele um documento que de fato venha direcionar essa empresa nos rumos que ela deve seguir, tá? Indo adiante. Aqui nós vamos trazer algumas respostas sobre o porquê planejar, por que a empresa deve ter um planejamento. O planejamento facilita avaliar as expectativas a curto e longo prazo, conduzir a empresa a um mesmo rumo, entender o que ocorre no mercado, racionalizar o processo na tomada de decisão, antecipar-se a decisões desfavoráveis do mercado e desenvolver produtos e serviços adequados ao mercado. Pegando novamente o gancho da situação que nós estamos vivendo. Antes dessa pandemia chegar até nós, essa pandemia já estava causando estragos em outros países. E no início de tudo isso, muitas pessoas, muitas empresas, ao invés de sentarem e reverem o seu planejamento, se precavendo para o que aconteceria, davam risada, sorriam que isso só acontecia na China e assim sucessivamente. E não se anteciparam ao que podia acontecer. A ideia de que isso poderia chegar até nós, poderia chegar até a minha empresa. Ah, não, mas eu estou aqui no interior do Pará e isso está acontecendo lá na China. Isso nunca vai me atingir. Não é assim que deve funcionar a mentalidade de um profissional. E o contador, enquanto profissional que presta consultoria para as empresas, poderia também, de certa forma, ter contribuído para que esse gestor, esse empresário, pudesse se antecipar às situações que viriam a acontecer, se antecipar de alguma forma, se prevenir de alguma forma, se planejar de alguma forma para que isso poderia acontecer e para que os estragos fossem os menores possíveis dentro da organização. Então, o planejamento vai contribuir exatamente com isso, para que você possa racionalizar o processo de tomada de decisão, avaliar melhor todas as expectativas que você tem, seja elas de curto ou longo prazo. E, como eu falei para vocês no início, uma definição bem sucinta seria a forma ou os rumos que essa empresa deve tomar. O planejamento vai ajudar a conduzir essa empresa ao futuro de forma mais coerente, de forma mais precisa, mais objetiva, tá? Já a falta de planejamento pode fazer com que a empresa seja mais facilmente surpreendida pelas alterações de mercado, faz com que a empresa tome decisões não relacionadas aos objetivos empresariais, faz com que a empresa seja menos eficiente no processo de tomada de decisão e, por fim, ficar desinformada sobre o seu setor e iniciativas da concorrência. Então, o planejamento é como se ele permitisse que a empresa tivesse uma visão mais clara do mercado, assim como também uma visão mais clara de quais são as possibilidades que ela tem para continuar seguindo no rumo que vai levar ela a resultados mais concretos e a resultados que contribuam para o crescimento desta organização, tá? Como eu havia falado para vocês, eu vou tentar dividir esses vídeos de forma que eles não fiquem tão extensos. Então, nós vamos finalizar essa aula aqui de hoje por aqui, tá? Basicamente, o que eu quero que vocês levem da aula de hoje é a importância do planejamento para uma organização e que
nós podemos, de certa forma, definir de maneira bem sucinta que planejamento estratégico é você definir os rumos que essa organização vai seguir. E que o planejamento estratégico é aquele que abrange todas as áreas de uma organização. Ele não está voltado apenas para o topo da pirâmide, mas do topo até a base. Então, ele vai abranger os 3 níveis de uma organização: o estratégico, o tático e o operacional. Então, ele vê a empresa como um todo e não apenas setorizado, tá bom? Nós voltamos, damos continuidade aí na próxima aula. Beijo!